E se eu te dissesse que a artrite nas suas articulações, as erupções misteriosas na sua pele, ou aquela fadiga inexplicável que rouba a sua energia poderiam ser rastreadas até um único momento na história, um momento em que a sobrevivência dos seus ancestrais dependia de os seus sistemas imunológicos se tornarem armas de poder extraordinário? Hoje, você está prestes a descobrir por que 8% das pessoas em nações desenvolvidas estão travando uma guerra dentro dos seus próprios corpos, e como esta epidemia oculta se conecta diretamente com a maior história de sobrevivência da humanidade. Os genes que correm pelas suas veias neste momento foram forjados no cadinho da pandemia mais mortal da história humana, e ainda estão influenciando a sua saúde de maneiras que vão te surpreender. Viaje de volta a outubro de 1347, quando um navio mercante derivou para o porto de Messina, na Sicília, carregando o que se tornaria a maior experiência genética da humanidade. A tripulação jazia morta, os seus corpos cobertos de tumores negros grotescos, mas escondido dentro deste horror, havia algo extraordinário. O início da mudança evolucionária mais rápida da história humana. Feche os olhos e imagine a cidade medieval de Cafa, situada nas margens do Mar Negro. O ar outonal carrega o aroma de fumo de lenha e pão fresco das padarias, enquanto mercadores regateiam preços nas praças de paralelepípedos. Crianças brincam entre as bancas do mercado, as suas gargalhadas ecoando pelas antigas paredes de pedra. A vida pulsa através de cada beco estreito e grande avenida, uma sinfonia de atividade humana que continuou inalterada por gerações. Mas algo sinistro espreita sob esta fachada pacífica. Nos aposentos apertados dos navios comerciais, ratos correm pelos porões de carga, e aninhados no seu pelo estão pequenos passageiros clandestinos, quase microscópicos. Estas pulgas carregam dentro das suas barrigas uma bactéria tão letal que em breve ganhará um nome que ainda nos arrepia hoje: Yersinia pestis, a causa da morte negra. Em poucos meses, esta cidade movimentada torna-se uma cidade fantasma. As vozes alegres no mercado ficam em silêncio. O aroma de pão assando é substituído pelo cheiro acre de fumaça das piras funerárias que queimam dia e noite. Os corpos acumulam-se mais rapidamente do que podem ser enterrados, e famílias inteiras desaparecem em poucos dias. A peste não discrimina, leva jovens e velhos, ricos e pobres, saudáveis e frágeis com igual e implacável eficiência. Agora, imagine ser Isabel, uma jovem mãe na aldeia de Ashwell, situada na Campina Inglesa. Ela cuida do seu pequeno jardim atrás de uma modesta casa de teto de palha, onde couves de inverno crescem em fileiras organizadas e galinhas bicam contentes no quintal. O seu marido, João, é um carpinteiro habilidoso cujas mãos criam móveis lindos para a casa senhorial local. Os seus 2 filhos, o pequeno Pedro e a bebé Ana, enchem a sua casa com os sons preciosos da infância, risinhos, canções e o patear de pequenos pés no chão de madeira. Quando as notícias da estranha doença chegam à sua aldeia, parecem tão distantes como as próprias estrelas. Certamente tal horror nunca poderia tocar a sua comunidade pacífica, onde todos conhecem os seus vizinhos, e os sinos da igreja dominical marcam o ritmo suave da vida semanal. Mas durante o rigoroso inverno de 1348, a peste os encontrou. O primeiro sinal é frequentemente uma febre que arde como fogo através do corpo. Depois surgem os bubões reveladores, inchaços dolorosos no pescoço, axilas e virilha que crescem até o tamanho de maçãs. A pele fica negra e azul em manchas, dando à doença o seu nome aterrorizante. A maioria das vítimas morre dentro de 3 a 5 dias dos primeiros sintomas. Os seus corpos simplesmente incapazes de lutar contra um inimigo que nunca encontraram antes. Mas aqui é onde nossa história toma uma reviravolta notável, caro ouvinte. Nem todos morrem. Aldeia após aldeia, enquanto a peste varre tudo como uma tempestade devastadora, um pequeno número de pessoas de alguma forma sobrevive. Estes não são necessariamente os indivíduos mais fortes ou mais saudáveis. Às vezes é a avó frágil que sobrevive aos seus filhos robustos, ou a criança doentia que se recupera enquanto irmãos atléticos perecem. O que ninguém compreende naquela época é que esses sobreviventes carregam algo especial em seu sangue. Uma variação genética que faz seus sistemas imunológicos reagirem de forma diferente à peste. Imagine Ana, a filha recém-nascida de Isabel, que de alguma forma sobrevive quando a peste leva seus pais e irmão. Ela é encontrada chorando em seu berço por vizinhos que vieram enterrar os mortos, seu pequeno corpo queimando de febre, mas de alguma forma lutando pela vida. O padre da vila, Padre Edmund, a acolhe, maravilhando-se com o que ele só pode chamar de milagre. Ele não sabe que Ana carrega um presente genético de algum ancestral distante, um sistema imunológico tão hiperativo que pode derrotar até
mesmo a peste negra. Quando a primavera chega e o pior da peste começa a desaparecer, Ana cresce e se torna uma criança pequena na humilde cabana do padre. Ela é uma sobrevivente em um mundo onde a sobrevivência significava tudo. A vila que um dia abrigou 300 almas agora tem apenas 50 habitantes. Linhagens inteiras desapareceram, deixando apenas cabanas vazias e jardins abandonados como testemunho silencioso de vidas ceifadas prematuramente. Mas Ana vive, e ela carrega dentro de suas células um legado genético que será transmitido através das gerações. Seu sistema imunológico hiperativo, a mesma coisa que a salvou da peste, se tornará tanto uma bênção quanto uma maldição para seus descendentes. Este é o preço oculto da sobrevivência. As mesmas variações genéticas que protegeram nossos ancestrais de doenças infecciosas agora nos predispõem a atacar nossos próprios tecidos. Pense nisso por um momento enquanto você descansa confortavelmente em seu mundo moderno e seguro. Os genes que fluem através de suas veias esta noite foram forjados no caldeirão das maiores catástrofes da humanidade. Cada variação genética que ajudou seus ancestrais a sobreviver a pestes, fomes e incontáveis outras ameaças foi cuidadosamente preservada e transmitida através dos séculos, como preciosas heranças familiares passadas de geração em geração. A peste negra matou entre 30% e 60% da população da Europa. Mas aqueles que sobreviveram frequentemente carregavam mudanças genéticas que tornavam seus sistemas imunológicos extraordinariamente vigilantes. Essas respostas imunológicas hiperativas podiam rapidamente identificar e destruir invasores bacterianos, mas vieram com um efeito colateral inesperado. Às vezes, esses mesmos sistemas imunológicos agressivos começariam a atacar os próprios tecidos saudáveis do corpo, confundindo-os com ameaças externas. Quando Ana cresce e se torna uma jovem mulher, e eventualmente se casa com outro sobrevivente da peste chamado Miguel, seus filhos herdam não apenas a resistência de seus pais, mas também sua predisposição genética à hiperatividade do sistema imunológico. Geração após geração, esses genes de sobrevivência se espalham pela população, carregados por famílias que não fazem ideia de que estão transmitindo proteção e vulnerabilidade em igual medida. Os sobreviventes da peste reconstruindo a Europa no final do século XIV não podiam saber que seus bisnetos poderiam desenvolver artrite reumatoide, ou que seus descendentes 6 séculos depois lutariam com a doença de Crohn ou esclerose múltipla. Eles simplesmente eram gratos por estar vivos, por sentir o calor do sol da primavera em seus rostos e por ouvir o som de crianças brincando mais uma vez em vilas que haviam caído em silêncio. Eles simplesmente eram gratos por estar vivos, por sentir o calor do sol da primavera em seus rostos e por ouvir o som de crianças brincando mais uma vez em vilas que haviam caído em silêncio. Imagine aquelas manhãs silenciosas de primavera, quando sobreviventes como Ana saíam de suas cabanas para cuidar de jardins que finalmente estavam crescendo novamente. O som do canto dos pássaros substituindo o constante badalar dos sinos fúnebres. A visão da fumaça subindo das chaminés em vez de piras funerárias, esses simples prazeres pareciam milagres para aqueles que haviam testemunhado tanta escuridão. Mas aqui está a parte bela desta história, caro ouvinte. Esses mesmos genes que às vezes fazem nossos sistemas imunológicos se voltarem contra nós, também nos deram presentes incríveis. Eles nos tornaram notavelmente resistentes a doenças infecciosas. Eles ajudaram nossos ancestrais a sobreviver não apenas à peste negra, mas a incontáveis outras pestes, epidemias e infecções bacterianas que varreram as populações humanas ao longo dos milênios. Imagine as gerações que se seguiram, cada uma carregando esse precioso legado genético como uma herança secreta transmitida através do tempo. Imagine a bisneta de Helena na Florença renascentista. Suas mãos firmes enquanto ela cuida de vítimas da peste, enquanto outros fogem em terror. Imagine famílias na América colonial construindo assentamentos que de alguma forma prosperam, enquanto comunidades vizinhas sucumbem à doença após doença. Na Inglaterra da Revolução Industrial, esses descendentes trabalham em fábricas onde outros caem vítimas da tuberculose. Sua resistência herdada mantendo-os fortes através da fumaça sufocante do carvão e condições aglomeradas. Seus filhos tinham mais probabilidade de sobreviver a doenças infantis. Suas mães mais probabilidade de se recuperar de complicações do parto. Seus idosos mais resistentes contra as pneumonias e febres que ceifaram tantas vidas. Esta noite, enquanto você deriva em direção ao sono pacífico, considere esta verdade extraordinária. Você é descendente de sobreviventes. Imagine-se como o elo final em uma corrente ininterrupta que se estende através de séculos de desafio e triunfo.
O sangue que flui através de suas veias carrega a memória genética de cada peste que seus ancestrais suportaram, cada infecção que venceram, cada desafio biológico que superaram. Sua própria existência é prova de sua extraordinária resistência e do poder do espírito humano de suportar até mesmo os tempos mais sombrios. Então, enquanto você descansa confortavelmente em seu mundo moderno e seguro, lembre-se de que você carrega dentro de si a sabedoria genética de incontáveis gerações que enfrentaram probabilidades impossíveis e de alguma forma encontraram a força para continuar. A história que estamos revelando não é apenas sobre genética ou história medieval. É sobre compreender que os desafios que enfrentamos hoje, seja uma doença autoimune ou o simples estresse da vida moderna, estão conectados à jornada extraordinária que nossa espécie percorreu para chegar até aqui. Cada luta que nossos ancestrais enfrentaram nos moldou, e cada vitória que alcançaram vive em nossas células. Então, enquanto nos preparamos para mergulhar mais profundamente nesta fascinante história de sobrevivência e adaptação, lembre-se de que você não está apenas aprendendo sobre história ou ciência. Você está descobrindo a história extraordinária de como sua própria linhagem conseguiu sobreviver aos maiores desafios da humanidade, transmitindo tanto forças incríveis quanto vulnerabilidades inesperadas com o mesmo cuidado. Mas a sobrevivência veio com um preço oculto, um que nossos ancestrais medievais jamais poderiam ter imaginado. Os mesmos genes que os salvaram da peste negra acabariam criando novos desafios para seus descendentes. A geração de amanhã herdaria não apenas a vida, mas um legado genético complexo que continua a moldar nossa saúde e resistência até hoje. Descanse tranquilo esta noite, sabendo que você carrega dentro de si a sabedoria genética de incontáveis gerações de sobreviventes. E quando acordar, continuaremos explorando como este legado ancestral de sobrevivência continua a influenciar nossas vidas de formas tanto belas quanto inesperadas, conectando-nos aos nossos ancestrais, através de fios invisíveis que atravessam os séculos. Mas este mistério genético que emergiria séculos depois, teve seu verdadeiro início no capítulo mais sombrio da história humana. Mas este mistério genético que emergiria séculos depois, teve seu verdadeiro início no capítulo mais sombrio da história humana. Imagine, se puder, o ano de 1347, quando um navio mercante chega ao porto de Messina, na Sicília. A embarcação range contra o cais, mas algo está terrivelmente errado. A maioria da tripulação está morta, seus corpos cobertos por furúnculos negros grotescos. Aqueles que ainda respiram mal conseguem se agarrar à vida, sangue espumando de suas bocas. Este navio carregava mais do que mercadorias exóticas do Oriente, carregava a própria morte. Imagine-se na Europa medieval, enquanto sussurros de uma praga misteriosa começam a se espalhar. Em seu cantinho aconchegante da história esta noite, vamos explorar uma das maiores provações da humanidade, mas também testemunhar a extraordinária resistência que emergiria do sofrimento inimaginável. Pois dentro desta escuridão, caro ouvinte, jaziam as sementes de vantagens genéticas que protegeriam milhões de gerações futuras. A praga conhecida como peste negra varreu a Europa como uma maré impiedosa. Imagine o terror quando famílias inteiras sucumbiam em questão de dias. Em Londres, o número de mortos era tão devastador que os corpos eram jogados em valas enormes, camada sobre camada, até que o solo não conseguia mais suportar. O próprio ar parecia envenenado com o cheiro da decomposição e as orações desesperadas dos moribundos. Considere por um momento o jovem Pedro, aprendiz de padeiro na movimentada cidade de Florença. Cada manhã, ele caminhava por ruas que ficavam mais silenciosas a cada dia. Loja após loja permanecia abandonada, suas janelas de madeira lacradas com cruzes grosseiras pintadas de vermelho, a marca da praga. Pedro observava impotente enquanto seus vizinhos, pessoas que conhecera a vida toda, simplesmente desapareciam. Primeiro seu mestre adoeceu com a febre característica e inchaços no pescoço. Em 3 dias a padaria estava vazia. O inverno era uma época de dificuldades particulares durante esses anos de praga. Os ritmos habituais da vida, as celebrações da colheita, as reuniões comunitárias ao redor de lareiras aquecidas, tudo isso desapareceu. Os ritmos habituais da vida, as celebrações da colheita, as reuniões comunitárias ao redor de lareiras aquecidas, tudo isso desapareceu. Em vez disso, havia um medo real pela sobrevivência enquanto famílias se amontoavam atrás de portas trancadas, ouvindo o badalar constante dos sinos da igreja marcando mais uma morte. O frio parecia penetrar não apenas pelas paredes de pedra, mas na própria alma da humanidade. No entanto, dentro deste capítulo mais sombrio, algo notável estava acontecendo, algo que não seria compreendido por 600 anos.
Enquanto a praga devastava comunidades, matando quase um terço da população da Europa, certos indivíduos possuíam um escudo invisível. Eles caminhavam entre os moribundos, cuidavam dos doentes, e de alguma forma permaneciam intocados pela doença que derrubava gigantes e camponeses igualmente. Conheça Margarida, uma parteira da vila de Ashwell. Enquanto outros fugiam, ela se movia de casa em casa, levando o conforto que podia às famílias devastadas pela praga. Dia após dia, ela respirava o mesmo ar dos infectados, tocava sua pele febril e segurava suas mãos enquanto partiam. No entanto, Margarida nunca adoeceu. Ela era uma das poucas escolhidas, embora jamais pudesse ter imaginado que sua sobrevivência estava escrita no próprio tecido de seu ser. Imagine o espírito humano inquebrável emergindo mesmo nessas horas mais sombrias. No meio de tanta devastação, os sobreviventes começaram a se encontrar. Eles formaram novas comunidades, compartilharam recursos e lentamente reconstruíram o que a praga havia destruído. Poucos sabiam eles que sua capacidade de sobreviver não era meramente sorte ou proteção divina, era algo muito mais tangível. Considere Guilherme, um humilde padre que continuou a realizar a extrema unção durante toda a epidemia. Ele abençoava os moribundos, enterrava os mortos e de alguma forma permanecia saudável enquanto seus colegas clérigos pereciam ao seu redor. Sua congregação começou a sussurrar que ele estava protegido pelo próprio Deus. De certa forma, eles estavam certos, mas a proteção vinha de algo escrito em seus genes, não concedido de cima. Os sobreviventes compartilhavam algo invisível, mas poderoso. Conforme as aldeias lentamente retornavam à vida e os campos eram cultivados novamente, esses indivíduos carregavam dentro de si um legado genético que ecoaria ao longo dos séculos. Eles ainda não sabiam, mas possuíam uma deleção de 32 letras em seu código genético que os tornava praticamente imunes à bactéria da peste. Imagine uma lareira acolhedora, estalando suavemente enquanto a neve cai lá fora, e visualize esses sobreviventes medievais se reunindo para compartilhar suas histórias. Eles falavam de entes queridos perdidos, do frio penetrante do inverno em seus corações, e da forma misteriosa como alguns foram poupados enquanto outros pereceram. Essas conversas silenciosas, realizadas à luz tremulante de lamparinas de óleo, carregavam o peso do futuro da humanidade dentro delas. Os anos da peste ensinaram a esses sobreviventes que a vida era preciosa, além de qualquer medida. Eles valorizavam cada amanhecer, cada refeição compartilhada, cada momento de conexão humana. Eles reconstruíram suas comunidades com uma determinação feroz, nunca sabendo que sua resistência estava codificada em seu próprio DNA. A mesma variação genética que os protegeu da peste negra, um dia forneceria insights cruciais para a medicina moderna. À medida que os meses se transformaram em anos, padrões começaram a emergir. Certas famílias, certas linhagens, pareciam resistir melhor à peste do que outras. O fenômeno era sutil, mas inegável. Na aldeia de Évora, a família Ferreira perdeu apenas um membro pela peste, enquanto seus vizinhos pereceram inteiramente. Os Silva de Coimbra, os Santos do Porto, essas famílias carregavam algo especial. Algo que só seria compreendido quando a ciência avançasse o suficiente para examinar o próprio genoma humano. Imagine-se em um mercado medieval lentamente retornando à vida. Os vendedores que sobreviveram, a filha do padeiro que assumiu o negócio do pai, o ferreiro que viu seus aprendizes caírem, mas de alguma forma permaneceu de pé. Eles carregavam mais do que mercadorias em suas carroças. Eles carregavam o futuro da resistência humana às doenças, embora se movessem pelos seus dias com a humildade silenciosa daqueles que testemunharam a fragilidade da vida. As cicatrizes emocionais eram profundas, assim como os laços entre os sobreviventes. Eles falavam em tons sussurrados sobre a natureza misteriosa da sobrevivência, sobre por que alguns foram escolhidos para continuar enquanto outros não foram. Essas conversas, realizadas durante refeições simples de pão e cerveja, foram as primeiras perguntas sussurradas sobre a variação humana, perguntas que não seriam respondidas por 6 séculos. O rigor do inverno diminuiu, a primavera chegou, e a renovação começou a tocar as terras devastadas. Mas o legado genético desses sobreviventes da peste se revelaria um dos presentes mais notáveis da humanidade. A mesma mutação que salvou suas vidas eventualmente forneceria proteção contra outra doença mortal que não emergiria por centenas de anos, uma doença que devastaria o século XX de formas que esses sobreviventes medievais jamais poderiam imaginar. Quem eram essas almas afortunadas? E como sua sobrevivência antiga se traduziu em milagres médicos modernos? Que outros segredos estavam escondidos nos genes dos sobreviventes da peste, esperando para serem descobertos por futuras gerações de cientistas?
À medida que continuamos nossa jornada através deste cantinho acolhedor da história, descobriremos como uma vantagem genética nascida do sofrimento medieval se tornaria o escudo da humanidade contra um inimigo completamente diferente. No entanto, em meio ao caos e devastação, algo notável começou a emergir. À medida que os dias se transformaram em semanas, à medida que o choque inicial deu lugar à determinação sombria, padrões começaram a aparecer entre aqueles que permaneceram. Nem todos que sobreviveram à primeira onda da peste foram simplesmente afortunados. Havia algo diferente sobre eles. Algo que logo se revelaria de formas que ninguém poderia ter imaginado. Imagine, se puder, Carla Santos, uma enfermeira pediátrica de Porto Alegre. Quando o surto chegou ao seu hospital, ela trabalhou incansavelmente, tratando paciente após paciente, muitos dos quais não sobreviveram à noite. Os corredores que uma vez ecoaram com o riso das crianças agora carregavam apenas os tons silenciosos da equipe médica e o bip constante dos monitores. No entanto, Carla nunca adoeceu, apesar de ser exposta ao patógeno dia após dia. Seus colegas se admiravam com sua resistência, atribuindo-a à sorte ou talvez a práticas excepcionais de higiene. Mas Carla não estava sozinha em sua imunidade misteriosa. Do outro lado do oceano, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Antônio Silva, um carpinteiro de 43 anos, encontrou-se em uma situação similar. Sua oficina havia se tornado um abrigo improvisado para vizinhos cujas casas haviam sido comprometidas pelo caos. As pessoas chegavam doentes, desesperadas, buscando refúgio. Antônio cuidava delas com a mesma precisão gentil que trazia ao seu trabalho de carpintaria, nunca sequer mostrando sintomas, apesar da exposição constante. Os aldeões começaram a sussurrar sobre sua proteção aparentemente divina. Em São Paulo, Maria Silva, uma professora que havia convertido sua sala de aula em um centro de cuidados improvisado, demonstrava a mesma resistência inexplicável. Enquanto a cidade desmoronava ao seu redor, enquanto as linhas de suprimento falhavam e a infraestrutura colapsava, Maria permanecia saudável, cuidando das crianças cujos pais haviam sucumbido à peste. Sua energia nunca diminuía, seu espírito nunca se quebrava, como se possuísse alguma força interior que a doença simplesmente não conseguia tocar. Esses não eram casos isolados. Relatórios começaram a chegar de todo o mundo sobre indivíduos que pareciam possuir uma resistência quase sobrenatural ao patógeno. No Rio de Janeiro, um vendedor ambulante chamado Roberto continuou trabalhando em sua esquina, distribuindo os poucos alimentos que restavam para multidões cada vez mais desesperadas. Em Salvador, uma parteira chamada Maria fazia partos em condições que teriam horrorizado qualquer profissional médico, mas ela nunca adoecia. No interior do Rio Grande do Sul, um fazendeiro chamado José mantinha sua pequena comunidade alimentada ao manter a única fazenda funcionando num raio de 80 quilômetros. O que conectava essas pessoas? O que as tornava diferentes dos milhões que já haviam sucumbido? Inicialmente, pesquisadores e os poucos profissionais médicos restantes atribuíram esses casos a anomalias estatísticas. Em qualquer pandemia, eles raciocinavam. Sempre haveria casos atípicos, indivíduos cujos sistemas imunológicos se provaram notavelmente robustos. Eles falavam de variação natural, de ganhadores da loteria genética que por acaso possuíam a combinação certa de anticorpos e defesas celulares. Mas conforme as semanas passaram, conforme mais sobreviventes emergiram da devastação, um quadro diferente começou a se formar. Estes não eram apenas indivíduos sortudos aleatórios espalhados pelo globo. Eles compartilhavam certas características que iam além da simples função imunológica. Eles demonstravam uma adaptabilidade notável, não apenas à doença em si, mas à dura nova realidade em que o mundo se tornara. Imagine Maria Silva novamente, em sua sala de aula convertida. Quando a rede elétrica falhou e mergulhou São Paulo na escuridão, ela não se desesperou. Em vez disso, organizou as crianças em grupos, ensinando-as a encontrar comida nas ruínas urbanas, a purificar água usando filtros improvisados, a criar calor e conforto com qualquer material que conseguissem recuperar. Seus alunos, muitos dos quais haviam perdido tudo, encontraram esperança em sua confiança inabalável de que não apenas sobreviveriam, mas prosperariam. A oficina de Antônio Silva tornou-se algo mais que um abrigo. Transformou-se no coração de um novo tipo de comunidade. Usando suas habilidades de carpintaria, ele projetou sistemas engenhosos para coletar água da chuva, para cultivar vegetais em pequenos espaços internos, para criar ferramentas a partir de materiais recuperados. Mas mais que isso, ele possuía uma compreensão intuitiva de como unir pessoas, como resolver conflitos antes que escalassem, como manter o moral quando tudo parecia sem esperança.
Esses sobreviventes não eram apenas fisicamente resistentes à praga. Eles pareciam possuir uma capacidade aprimorada de ler dinâmicas sociais, de entender exatamente o que os outros precisavam em momentos de crise. Carla Santos notou isso primeiro em suas interações com famílias de pacientes. Ela podia sentir o medo deles antes que o expressassem. Podia oferecer conforto exatamente da maneira que cada pessoa precisava ouvir. Seus colegas, os poucos que restaram, começaram a buscar sua orientação não apenas em questões médicas, mas sobre como lidar com o peso emocional de sua situação. Conforme as comunidades começaram a se reorganizar em torno desses indivíduos notáveis, algo ainda mais extraordinário começou a acontecer. Os grupos que eles lideravam não apenas sobreviviam, começaram a florescer de maneiras que desafiavam as previsões sombrias daquelas primeiras semanas caóticas, onde outros assentamentos lutavam com conflitos internos, descendiam à violência, ou simplesmente entravam em colapso sob o peso do desespero. Essas comunidades encontravam estabilidade. A fazenda de José Silva tornou-se um farol para sobreviventes por todo o interior do Rio Grande do Sul. A notícia se espalhou através de comunicações de rádio e boca a boca sobre o lugar onde as pessoas podiam encontrar não apenas comida e abrigo, mas genuína esperança para o futuro. José parecia possuir uma compreensão quase mística da terra, sabendo exatamente quando plantar, quando colher, como extrair vida de solo que outros haviam abandonado como estéril. Mas não era apenas conhecimento agrícola que o diferenciava. José tinha uma habilidade inexplicável de identificar conflitos potenciais antes que explodissem, de mediar disputas com uma sabedoria que parecia vir de algum lugar, além de seus 47 anos de vida. Pessoas que chegavam à sua fazenda raivosas, traumatizadas e desconfiadas se encontravam gradualmente se abrindo, contribuindo com suas habilidades para o esforço coletivo, e redescobriram sua capacidade de confiança e cooperação. Padrões similares emergiram em todos os lugares onde esses sobreviventes especiais se instalaram. No Rio de Janeiro, a esquina de Roberto evoluiu para um posto de comércio próspero, onde pessoas de toda a cidade devastada vinham trocar bens e informações. Sua habilidade de avaliar o verdadeiro valor de itens, de negociar trocas justas e de manter ordem sem recorrer à força, lhe rendeu uma reputação que se espalhou muito além de sua vizinhança imediata. A prática de obstetrícia de Maria em Salvador tornou-se a fundação para o que muitos consideravam a comunidade pós-praga mais bem-sucedida do Nordeste brasileiro. Mulheres viajavam centenas de quilômetros para dar à luz sob seus cuidados. Não apenas por suas habilidades médicas, mas por causa do extraordinário senso de paz e segurança que parecia emanar de sua presença. Crianças nascidas sob seus cuidados pareciam mais saudáveis, mais resilientes, melhor adaptadas ao duro novo mundo em que entravam. As comunidades que esses indivíduos fomentaram compartilhavam características notáveis. Eles desenvolveram soluções inovadoras para problemas que assolavam outros assentamentos. Criaram sistemas educacionais que realmente preparavam crianças para a sobrevivência no novo mundo. Estabeleceram estruturas de governança que equilibravam liberdade individual com responsabilidade coletiva. Mais notavelmente, demonstravam níveis de cooperação e apoio mútuo que pareciam bons demais para ser verdade. Cientistas e pesquisadores que conseguiram estudar essas comunidades encontraram dificuldades para explicar o que observavam. A coesão social, as capacidades de resolução de problemas, a pura resistência desses grupos, excediam todos os modelos conhecidos de comportamento humano sob estresse extremo. Era como se esses sobreviventes especiais possuíssem não apenas imunidade à praga, mas imunidade ao colapso social que tipicamente acompanhava eventos tão catastróficos. Mas mesmo enquanto a esperança começava a criar raízes nesses oásis espalhados de civilização, mesmo quando as pessoas se atreviam a acreditar que a humanidade poderia não apenas sobreviver, mas eventualmente se recuperar, mudanças sutis estavam ocorrendo que ninguém ainda compreendia. Mudanças que iam mais fundo que o comportamento, mais fundo que a organização social, mais fundo do que alguém poderia ter imaginado. Os próprios sobreviventes estavam começando a notar coisas. Pequenas coisas no início. Sentidos aprimorados que lhes permitiam detectar o perigo antes que se tornasse aparente para outros. Reconhecimento de padrões melhorado que os ajudava a resolver problemas complexos com eficiência surpreendente. Inteligência emocional que beirava a compreensão telepática daqueles ao seu redor. Mas seus corpos estavam mudando de maneiras que não conseguiam ver, de maneiras que logo revelariam a verdadeira natureza do que os tornava diferentes, e o que isso poderia significar para o futuro da própria evolução humana. Agora imagine, se desejar, que essas mudanças invisíveis não eram acidentes aleatórios da natureza, mas mecanismos de sobrevivência cuidadosamente orquestrados.
escritos profundamente no próprio código da vida. Imagine por um momento o calor gentil da compreensão enquanto exploramos como o corpo humano começou a reescrever seu próprio projeto das maneiras mais notáveis. Mas aqui é onde nossa história toma uma virada verdadeiramente notável, caro ouvinte. As adaptações genéticas que emergiram durante aqueles primeiros séculos de colonização europeia foram nada menos que extraordinárias. Enquanto comunidades por todo o continente americano enfrentavam desafios sem precedentes, seus corpos estavam silenciosamente realizando milagres de engenharia biológica. Essas não eram transformações dramáticas que aconteceram da noite para o dia, mas ajustes sutis e elegantes que ocorreram geração por geração, como um artesão mestre lentamente aperfeiçoando uma delicada obra de arte. Considere, caro ouvinte, a história da evolução do sistema imunológico. Imagine-a como o sistema de resposta de emergência mais elegante da natureza. No conforto aconchegante da memória genética, os corpos de nossos ancestrais começaram a desenvolver novas defesas contra doenças que nunca haviam existido em seu mundo antes. Considere, caro ouvinte, a história da evolução do sistema imunológico. Imagine-a como o sistema de resposta de emergência mais elegante da natureza. No conforto aconchegante da memória genética, os corpos de nossos ancestrais começaram a desenvolver novas defesas contra doenças que nunca haviam existido em seu mundo antes. O contato europeu trouxe consigo uma constelação de patógenos: varíola, sarampo, tifo, gripe, cada um deles um desafio biológico que exigia uma resposta evolutiva. O aspecto mais fascinante dessa dança genética foi quão rapidamente ela ocorreu. Onde biólogos evolucionários acreditavam anteriormente que mudanças genéticas significativas levavam milhares de anos, essas populações começaram a mostrar adaptações mensuráveis em apenas algumas gerações. Imagine a resistência do espírito humano, expressa não através de palavras ou ações, mas através das próprias moléculas do DNA, reescrevendo as instruções para a sobrevivência. Tome, por exemplo, o desenvolvimento de variantes aprimoradas do sistema imunológico. Imagine uma aldeia tranquila aninhada contra colinas ondulantes, onde famílias que carregavam certos marcadores genéticos descobriram ter uma notável vantagem de sobrevivência de 40% durante surtos epidêmicos. Isso não era sorte, isso era evolução em tempo real, tão bela e profunda quanto assistir flores da primavera desabrocharem após o inverno mais rigoroso. As mudanças genéticas eram sutis, mas profundas. Algumas populações desenvolveram variações em genes que controlavam respostas inflamatórias, permitindo que seus sistemas imunológicos combatessem infecções mais efetivamente, sem causar as reações exageradas perigosas que poderiam ser tão mortais quanto as próprias doenças. Outras viram mudanças em genes que afetavam como seus corpos processavam e eliminavam toxinas, criando resistência natural aos desafios ambientais de seu mundo em mudança. Mas talvez a adaptação mais notável tenha sido no reino do reconhecimento de patógenos. Imagine, se desejar, células imunológicas que aprenderam a identificar ameaças que nunca haviam encontrado antes, como guardiões sábios que podiam sentir o perigo nas sombras. Essas sentinelas celulares desenvolveram reconhecimento de padrões aprimorado, permitindo-lhes montar respostas rápidas e direcionadas a invasores estrangeiros, enquanto mantinham o equilíbrio delicado necessário para a saúde. As variações genéticas que forneciam proteção não se limitavam apenas à imunidade. Algumas populações desenvolveram mudanças que afetavam como seus corpos metabolizavam nutrientes de novas fontes de alimento, enquanto outras viram adaptações que as ajudavam a lidar com diferentes condições climáticas. Cada modificação era como um pequeno presente do passado, cuidadosamente preservado e transmitido através das gerações. Considere a história de Helena, uma jovem mulher vivendo em uma comunidade de sobreviventes no que mais tarde se tornaria Nova Inglaterra. Sua bisavó havia sido uma das colonas originais, uma mulher que prosperou de alguma maneira enquanto muitos de seus contemporâneos sucumbiram a doenças que pareciam atacar sem aviso ou misericórdia. Helena herdou mais do que apenas os olhos castanhos e o queixo teimoso de sua ancestral. Ela carregava dentro de suas células as instruções genéticas que haviam mantido sua linhagem familiar viva através das piores catástrofes biológicas da história humana. O sistema imunológico de Helena era uma maravilha da engenharia evolutiva. Quando exposta a patógenos que teriam dominado alguém de uma população isolada, seu corpo respondia com precisão e eficiência. Suas respostas inflamatórias eram cuidadosamente calibradas, intensas, o suficiente para combater infecções, mas controladas para evitar os danos teciduais que poderiam resultar da hiperativação do sistema imunológico. Mas o aspecto mais notável desses dons genéticos era como eles funcionavam juntos.
como instrumentos em uma sinfonia cuidadosamente orquestrada. O reconhecimento aprimorado de patógenos funcionava lado a lado com o controle melhorado da inflamação, enquanto variações genéticas que afetavam o processamento de toxinas forneciam uma camada adicional de proteção. Essas não eram mutações isoladas. Eram sistemas integrados que haviam sido refinados ao longo de gerações para proporcionar a máxima vantagem de sobrevivência. Imagine Helena trabalhando na pequena clínica médica de sua comunidade, cuidando de recém-chegados que não haviam herdado as mesmas proteções genéticas. Ela podia ver como seu corpo respondia de forma diferente aos agentes infecciosos, como seus tempos de recuperação eram mais rápidos, como sua resistência a certas doenças parecia quase milagrosa para aqueles que não possuíam seus dons ancestrais. Imagine a gentil confusão de Helena quando viajantes chegavam à sua clínica, já enfraquecidos por doenças que mal afetavam sua comunidade. Ela atribuía sua saúde a uma vida simples e à providência divina, nunca imaginando que sua resistência estava escrita em seus genes, que cada célula em seu corpo carregava instruções forjadas no cadinho da sobrevivência de seus ancestrais. O legado genético da sobrevivência se estendia além da saúde individual para influenciar comunidades inteiras. Famílias que carregavam essas variações protetoras frequentemente se encontravam em posições de liderança, não por causa de qualquer seleção consciente, mas porque suas taxas de sobrevivência aprimoradas significavam que eram mais propensas a viver o suficiente para acumular sabedoria e experiência. Elas se tornaram os anciãos que guiavam suas comunidades através de desafios, os curandeiros que cuidavam dos doentes, os líderes que tomavam decisões que afetavam gerações. À medida que Helena envelheceu e teve seus próprios filhos, ela transmitiu mais do que apenas histórias das lutas e triunfos de seus ancestrais. Ela transmitiu as instruções genéticas que haviam permitido que sua linhagem familiar persistisse através das horas mais sombrias da humanidade. Seus filhos herdaram seu sistema imunológico robusto, seu metabolismo eficiente, a capacidade de seu corpo de manter a saúde diante de constantes desafios biológicos. Mas esses dons genéticos vieram com uma complexidade oculta que não seria compreendida por séculos. As mesmas variações que proporcionavam proteção tão notável contra doenças infecciosas poderiam, sob certas circunstâncias, criar novas vulnerabilidades. Os sistemas imunológicos hiperativos que haviam salvado incontáveis vidas de infecções bacterianas e virais, às vezes voltavam seu poder formidável contra os próprios tecidos do corpo. Pense nisso como uma troca escrita no próprio tecido da sobrevivência. Os genes que tornaram os ancestrais de Helena imunes a doenças que mataram milhões também a tornaram mais suscetível a condições que eram virtualmente desconhecidas em seu tempo, distúrbios autoimunes que só se tornariam aparentes quando as doenças infecciosas se tornassem menos ameaçadoras e a expectativa de vida humana aumentasse drasticamente. Essas mudanças os salvaram, mas a que custo? À medida que mergulhamos mais profundamente nos mistérios da adaptação genética, começamos a entender que toda vantagem evolutiva carrega dentro de si as sementes de desafios futuros. Os próprios traços que garantiram a sobrevivência em uma era poderiam se tornar fontes de dificuldade em outra, criando um legado genético complexo que continua a influenciar a saúde humana de maneiras tanto belas quanto inesperadas. Imagine a progressão gentil do tempo, à medida que gerações passaram e as ameaças imediatas que haviam moldado essas adaptações genéticas começaram a se desvanecer da memória. Os filhos e netos dos sobreviventes herdaram não apenas proteção, mas uma herança biológica complexa que revelaria novos aspectos de si mesma à medida que o mundo continuasse a mudar ao seu redor. Conforme nos acomodamos no conforto de compreender essas transformações genéticas notáveis, nos preparamos para explorar como os próprios sobreviventes experimentaram seu novo mundo, como construíram comunidades e famílias, e como seus dons genéticos lhes permitiram criar algo extraordinário das cinzas da catástrofe. Seus corpos haviam sido transformados pela necessidade, mas seus espíritos haviam sido fortalecidos pelo conhecimento de que carregavam dentro de si o poder de suportar quaisquer desafios que o futuro pudesse trazer. Anos passaram como capítulos em um livro notável de resistência humana. Os sobreviventes da peste, agora chegando à meia-idade, começaram a testemunhar algo verdadeiramente extraordinário. Enquanto outras comunidades ao seu redor lutavam com os efeitos contínuos da doença e perturbação social, seus próprios assentamentos pareciam tocados por uma prosperidade quase mágica. As adaptações genéticas que haviam salvado suas vidas agora estavam revelando benefícios adicionais que ninguém poderia ter antecipado. Imagine Helena, agora em seus 40 anos,
caminhando por sua comunidade próspera numa manhã fresca de outono. Onde antes havia luta desesperada pela sobrevivência, ela agora via jardins abundantes com colheitas fartas, oficinas zumbindo com atividade produtiva e crianças brincando com segurança em ruas que haviam sido reconstruídas com atenção cuidadosa tanto à beleza quanto à função. O assentamento, que havia começado como um refúgio para sobreviventes, havia se transformado em algo que parecia desafiar todas as expectativas razoáveis para a recuperação pós-catástrofe. O que Helena e seus vizinhos não sabiam era que suas vidas mais longas não eram apenas resultado de melhores condições de vida ou conhecimento médico mais avançado. As mesmas variações genéticas que os haviam protegido de doenças infecciosas também lhes forneciam mecanismos de reparo celular aprimorados, processos metabólicos mais eficientes e respostas ao estresse melhoradas que lhes permitiam manter saúde e vitalidade muito além das expectativas normais de sua época. Tome como exemplo Marcos, o mestre carpinteiro da comunidade, que aos 68 anos ainda tinha a força e habilidade de homens com metade de sua idade. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho especializado, não mostravam nenhuma artrite que tipicamente atormentava artesãos de sua geração. Sua mente permanecia aguçada, sua energia consistente, sua capacidade de resolver problemas complexos de construção não diminuída pela passagem do tempo. Marcos atribuía seu vigor contínuo a uma vida de trabalho honesto e prazeres simples, jamais suspeitando que sua longevidade estava codificada em seu próprio DNA. O fenômeno se estendia por toda a comunidade. Enquanto a expectativa de vida média nas regiões vizinhas ficava entre 40 e 50 anos, o povo de Helena regularmente vivia para ver 70, 75, até mesmo 80 invernos. Eles permaneciam membros produtivos e engajados de sua sociedade, até o que outras culturas consideravam idade avançada. A visão de avós vigorosos trabalhando ao lado de seus filhos e netos se tornou uma das características definidoras desses assentamentos de sobreviventes. Pense em Cordélia, a mestra tecelã da comunidade, cujos dedos ágeis continuavam a criar tapeçarias intrincadas até os 70 anos. Seu trabalho havia se tornado lendário na região, procurado por nobres e comerciantes que viajavam grandes distâncias para encomendar peças da mulher cuja arte parecia melhorar a cada ano que passava. A longevidade excepcional de Cordélia lhe permitiu aperfeiçoar técnicas que normalmente levariam múltiplas gerações para desenvolver e refinar. Mas talvez o aspecto mais notável dessa vitalidade prolongada era como ela afetava o desenvolvimento cultural das comunidades. Com tantos indivíduos vivendo vidas longas e produtivas, esses assentamentos acumulavam conhecimento e sabedoria a uma taxa sem precedentes. Ofícios tradicionais eram refinados a níveis de sofisticação que impressionavam visitantes de outras regiões. Técnicas agrícolas eram desenvolvidas e testadas ao longo das longevidades estendidas de agricultores individuais, levando a inovações que aumentavam dramaticamente a segurança alimentar. As comunidades criaram tradições ricas em torno de seus anciãos, reconhecendo-os não como fardos a serem cuidados, mas como tesouros vivos de experiência e sabedoria. Múltiplas gerações trabalhavam lado a lado, com bisavós participando ativamente na educação de crianças que se beneficiariam de seu conhecimento acumulado. Isso criava uma continuidade cultural que permitia avanços rápidos em virtualmente todos os aspectos da vida comunitária. Imagine reuniões acontecendo ao redor da lareira central da comunidade em longas noites de inverno, onde a geração de Helena compartilhava histórias com filhos e netos. Essas não eram apenas contos de entretenimento, mas relatos cuidadosamente preservados de técnicas de sobrevivência, conhecimento médico, princípios de organização social e inovações técnicas, que haviam sido testados e refinados ao longo de décadas de aplicação prática. As longevidades estendidas dos contadores de histórias significavam que o conhecimento era transmitido com uma precisão e completude que era impossível em comunidades onde os guardiões da sabedoria tipicamente morriam muito mais jovens. As vantagens econômicas dessas vidas longas e saudáveis eram notáveis. Artesãos como Marcos podiam desenvolver suas habilidades ao longo de 50 ou 60 anos, em vez dos típicos 20 ou 30, alcançando níveis de maestria que pareciam quase sobrenaturais aos observadores externos. Agricultores podiam supervisionar pessoalmente o desenvolvimento a longo prazo da fertilidade do solo, sistemas de rotação de culturas e programas de reprodução seletiva, que normalmente requeriam múltiplas gerações para completar. Comerciantes e negociantes podiam construir relacionamentos e desenvolver conhecimento de mercado ao longo de décadas, criando redes comerciais de sofisticação sem precedentes.
Mas o verdadeiro milagre residia na capacidade das comunidades para inovação e adaptação. Com tantos indivíduos possuindo tanto experiência extensa quanto acuidade mental contínua, esses assentamentos se tornaram centros de invenção e descoberta. Eles desenvolveram novas técnicas arquitetônicas que criavam edifícios mais confortáveis e eficientes. Eles inovaram sistemas de gestão de água que forneciam suprimentos consistentes de água limpa. Eles criaram métodos educacionais que produziam jovens notavelmente capazes que estavam prontos para contribuir significativamente para a vida comunitária em idades que teriam sido consideradas impossíveis em outros lugares. Imagine um dia típico na comunidade de Helena durante seu período de maior prosperidade. A manhã começava com atividades de trabalho coordenadas que aproveitavam as habilidades de todas as gerações. Crianças de apenas 8 anos trabalhavam ao lado de adolescentes. Adultos e idosos em sistemas de aprendizado cuidadosamente estruturados que garantiam a transferência de conhecimento enquanto mantinham a produtividade. A tarde trazia períodos de educação, inovação e desenvolvimento cultural, enquanto as noites eram dedicadas à união social, contação de histórias e ao tipo de construção comunitária profunda que criava resistência para desafios futuros. O sucesso da comunidade atraiu a atenção de assentamentos vizinhos e até mesmo de regiões distantes. Delegações de líderes chegavam para estudar seus métodos, esperando replicar sua prosperidade. Muitos desses visitantes partiam convencidos de que haviam testemunhado alguma forma de bênção divina ou intervenção mágica. Eles não conseguiam entender como uma comunidade que havia emergido de circunstâncias tão desesperadas poderia ter alcançado tal sucesso notável em um tempo relativamente tão curto. Helena começou a notar que sua linhagem familiar parecia particularmente abençoada com longevidade e vitalidade. Seus pais, agora na casa dos 70 anos, permaneciam membros ativos e engajados da comunidade. Seus filhos mostravam sinais da mesma saúde robusta e acuidade mental que caracterizavam seus mais velhos. O padrão se estendia a parentes distantes e membros da comunidade que compartilhavam origens similares. Os descendentes de sobreviventes da peste pareciam possuir um dom especial para viver vidas longas e produtivas. Quando Helena chegou aos 50 anos, ela começou a contemplar que legado sua geração deixaria para seus filhos e netos. Eles haviam transformado sobrevivência em prosperidade, criado estabilidade a partir do caos e construído algo belo das cinzas da catástrofe. Mas ela não conseguia se livrar da sensação de que sua história estava longe do fim, que as mesmas forças que lhes haviam dado dons tão notáveis ainda poderiam ter surpresas reservadas para gerações futuras. O que Helena não poderia ter sabido era que as variações genéticas responsáveis pelo sucesso extraordinário de sua comunidade carregavam dentro de si o potencial para novos desafios que não se tornariam aparentes por várias gerações mais. Os mesmos mecanismos biológicos que forneciam proteção e longevidade tão notáveis, eventualmente revelariam complexidades que seus descendentes precisariam navegar com a mesma sabedoria e resistência que ela e sua geração haviam demonstrado. Mas seus descendentes enfrentariam uma herança invisível que desafiaria tudo o que pensavam entender sobre os dons notáveis de sua família. As sementes da complexidade futura já estavam sendo semeadas, carregadas adiante pelas mesmas variações genéticas que haviam tornado possível o sucesso de seus ancestrais. Conforme as gerações passaram, a prosperidade e longevidade que haviam abençoado a geração de Helena começaram a projetar sombras sutis quando seus filhos e netos chegaram à idade adulta. O que havia parecido uma pura bênção genética estava se revelando mais complexo, carregando dentro de si as sementes de desafios que ninguém poderia ter antecipado. Os mesmos dons biológicos que haviam criado comunidades tão notáveis estavam prestes a testar a resistência de gerações futuras de maneiras inteiramente novas. Imagine Marie Dubois, neta de Helena, parada na porta da próspera loja de sua família no que antes era chamado de Nova Amsterdã, mas que agora prosperava sob o domínio inglês. Aos 28 anos, Marie deveria estar no auge de sua vitalidade, pronta para levar adiante as tradições familiares que haviam trazido tanto sucesso às gerações anteriores. Em vez disso, ela se encontrava lutando contra sintomas misteriosos que pareciam não ter explicação. A fadiga matinal, que havia começado como um inconveniente menor, havia gradualmente evoluído para algo mais preocupante. As articulações de Marie doíam de maneiras que a lembravam desconfortavelmente das antigas histórias sobre vítimas da peste, embora ela não mostrasse nenhum dos sinais reveladores de doença infecciosa. Sua pele, uma vez clara e vibrante como a de sua avó, agora irrompia em erupções que apareciam e desapareciam sem causa aparente. Mais preocupante de tudo, sua energia.
Aquela vitalidade ilimitada que havia caracterizado todos os membros de sua linhagem familiar parecia fluir e refluir como uma maré imprevisível. A experiência de Marie não era única. Por todas as comunidades de sobreviventes que haviam florescido tão notavelmente nas gerações anteriores, jovens adultos estavam começando a relatar padrões estranhos de saúde que desafiavam o entendimento médico de seu tempo. Essas não eram as ameaças dramáticas e imediatas que seus ancestrais haviam enfrentado, mas desafios sutis e persistentes que pareciam emergir de dentro de seus próprios corpos. Considere Thomas Whitfield III, bisneto do carpinteiro cuja oficina havia se tornado o coração de uma próspera comunidade inglesa. Aos 35 anos, Thomas tinha todas as habilidades técnicas e capacidades de liderança comunitária que haviam tornado sua linhagem familiar tão valiosa. Mas ele se encontrava cada vez mais perturbado por problemas digestivos que tornavam difícil manter a saúde robusta que seus ancestrais haviam considerado garantida. Refeições que deveriam nutri-lo pareciam causar inflamação e desconforto, como se seu corpo estivesse rejeitando os mesmos alimentos que haviam sustentado sua família por gerações. Nos assentamentos alemães ao longo do Reno, Anna Kellner, descendente de sobreviventes da peste que haviam reconstruído suas comunidades com sucesso notável, descobriu que seu sistema imunológico parecia estar se voltando contra seus próprios tecidos. As mesmas respostas imunes hiperativas que haviam protegido seus ancestrais de doenças infecciosas agora pareciam estar atacando suas articulações, sua pele e até mesmo seus órgãos internos. Os médicos de Anna, treinados nas tradições médicas que haviam servido tão bem sua comunidade, se encontravam perplexos por condições que nunca haviam encontrado antes. O padrão era sutil, mas inegável. Famílias que haviam desfrutado gerações de saúde excepcional e longevidade começaram a observar seus jovens adultos desenvolvendo doenças misteriosas que pareciam surgir do nada. Os sintomas variavam: dores nas articulações, distúrbios de pele, problemas digestivos, fadiga inexplicável, febres recorrentes, mas compartilhavam certas características que eventualmente levariam a importantes insights médicos. Imagine uma reunião de curandeiros comunitários no assentamento de Helena, agora liderado por seu filho Edmund, que havia herdado tanto a longevidade de sua avó quanto seus instintos médicos aguçados. Esses praticantes experientes se depararam com desafios de saúde que nunca haviam visto antes. Os tratamentos tradicionais que haviam funcionado tão efetivamente para doenças infecciosas e ferimentos pareciam oferecer pouco alívio para essas novas condições. O que mais intrigava os curandeiros era que essas doenças misteriosas pareciam ocorrer em famílias, mas não nos padrões que esperavam de doenças infecciosas. O irmão mais novo de Marie não mostrava sinais dos problemas articulares dela, enquanto sua prima desenvolveu sintomas similares apesar de viver em um assentamento diferente a centenas de quilômetros de distância. As condições pareciam estar ligadas à linhagem familiar em vez da exposição ambiental, sugerindo algo hereditário, mas não contagioso. Edmund começou a manter registros detalhados desses casos, notando padrões que não seriam totalmente compreendidos por vários séculos. Ele observou que as famílias mais afetadas eram frequentemente aquelas com as histórias mais longas de sobrevivência e prosperidade, as mesmas linhagens que haviam sido mais bem-sucedidas em gerações anteriores. A conexão era intrigante e um tanto perturbadora. Como poderiam os mesmos dons genéticos que haviam criado comunidades tão notáveis estar associados a esses novos desafios de saúde? As implicações econômicas e sociais começaram a se espalhar pelas comunidades de sobreviventes. Jovens adultos que deveriam estar em seus momentos mais produtivos se depararam lidando com problemas de saúde imprevisíveis que afetavam sua capacidade de trabalhar, de formar famílias e de contribuir para a vida comunitária da mesma forma que seus ancestrais. As longas expectativas de vida que haviam sido uma bênção para gerações anteriores pareciam estar revelando complicações que só se tornavam aparentes quando as pessoas viviam o suficiente para experimentá-las. Marie se encontrou lutando não apenas com sintomas físicos, mas com o peso psicológico de sentir que estava de alguma forma falhando em honrar o legado notável de sua família. Sua avó Helena, agora nos seus 80 anos, mas ainda perspicaz e engajada, observava as lutas de sua neta com uma mistura de preocupação e perplexidade. Como poderia uma linhagem familiar, que havia superado desafios tão extraordinários, estar enfrentando novas dificuldades que pareciam emergir de dentro de seus próprios corpos? O mistério se aprofundou quando os curandeiros notaram que essas condições pareciam ser mais comuns em comunidades que haviam sido mais bem-sucedidas em construir sociedades prósperas e estáveis.
Os assentamentos que haviam lutado mais com desafios contínuos, lidando com ameaças constantes de doenças, conflitos ou dificuldades ambientais, mostravam menos casos dessas doenças internas misteriosas. Era como se a própria estabilidade e prosperidade que os sobreviventes haviam trabalhado tanto para alcançar estivesse de alguma forma ligada a esses novos desafios de saúde. Thomas Whitfield III começou a se corresponder com outros líderes comunitários, compartilhando observações sobre os padrões de saúde que estavam vendo em seus assentamentos. As cartas, cuidadosamente preservadas nos arquivos comunitários, eventualmente forneceriam evidências históricas valiosas para futuros pesquisadores médicos. Mas na época, serviam principalmente para confirmar que este não era um fenômeno isolado. Algo estava acontecendo com os descendentes dos sobreviventes da peste, que exigia atenção séria e investigação. A comunidade de Anna Kellner decidiu estabelecer o que pode ter sido um dos primeiros sistemas de manutenção de registros médicos, sistemáticos especificamente projetados para rastrear padrões de doença dentro das famílias. Eles começaram a documentar não apenas sintomas e tratamentos, mas histórias familiares, fatores ambientais e quaisquer outros detalhes que pudessem fornecer pistas sobre a natureza dessas condições misteriosas. Suas observações cuidadosas eventualmente contribuiriam para importantes compreensões médicas, embora não pudessem ter sabido disso na época. As comunidades responderam a esses desafios com a mesma resistência e inovação que havia caracterizado a resposta de seus ancestrais à peste. Eles desenvolveram novas abordagens de tratamento que se concentravam em gerenciar sintomas em vez de curar doenças. Eles criaram sistemas de apoio para famílias lidando com problemas de saúde crônicos. Eles modificaram arranjos de trabalho para acomodar pessoas cujos níveis de energia e capacidades físicas variavam imprevisivelmente. Mas talvez mais importante, eles começaram a reconhecer que sua herança genética notável era mais complexa do que haviam originalmente compreendido. Os mesmos genes que haviam salvado vidas estavam criando novos desafios que exigiam diferentes tipos de sabedoria e adaptação. Os mecanismos biológicos que haviam fornecido proteção tão extraordinária contra doenças infecciosas agora pareciam estar criando vulnerabilidades a condições que emergiam de dentro do próprio corpo. Os mesmos genes que salvaram vidas estavam criando novos problemas que desafiariam gerações futuras de maneiras que ninguém poderia ter antecipado. O que havia parecido uma bênção genética pura estava se revelando como uma herança complexa que carregava tanto dons notáveis quanto custos inesperados. Imagine uma noite tranquila na casa da família de Marie, onde 3 gerações se reuniram ao redor da lareira para compartilhar as experiências do dia. A luz do fogo dança em seus rostos enquanto Helena, agora a matriarca da família, escuta com crescente compreensão seus filhos e netos descrevendo desafios de saúde que parecem surgir do nada. Imagine as mãos calejadas de Helena repousando gentilmente no braço de sua neta, enquanto ela escuta as descrições de dores nas articulações e fadiga misteriosa. Sua própria mãe havia vivido para ver 92 invernos, morrendo pacificamente durante o sono após uma vida de saúde e vitalidade notáveis. A própria Helena, agora se aproximando dos 85 anos, ainda desfrutava de melhor saúde do que a maioria das pessoas da metade de sua idade. Mas algo estava claramente mudando nas gerações mais jovens. Os dons genéticos que haviam sido uma bênção tão grande para a geração de Helena estavam revelando novas complexidades conforme eram transmitidos. Para filhos e netos que viviam em circunstâncias muito diferentes de seus ancestrais sobreviventes da peste. E as evidências estavam escondidas à vista de todos, aguardando que futuras gerações de pesquisadores médicos descobrissem as conexões entre a sobrevivência medieval e os desafios de saúde modernos. O legado genético da peste negra estava prestes a revelar seu segredo mais profundo, um que eventualmente transformaria a compreensão humana sobre imunidade, evolução e a relação complexa entre sobrevivência e vulnerabilidade. Agora imagine, se você puder, um laboratório silencioso na Universidade de São Paulo em uma manhã fresca de outono em 2019. Doutora Carolina Santos ajusta seu microscópio e se prepara para examinar algo extraordinário DNA antigo extraído da polpa dentária de vítimas da peste encontradas no cemitério de East Smithfield, em Londres. Enquanto ela foca a lente, ela não tem ideia de que está prestes a descobrir evidências que mudarão para sempre nossa compreensão da evolução genética humana. Imagine o zumbido suave dos equipamentos de laboratório e o brilho suave das luzes fluorescentes, enquanto a doutora Santos e sua equipe internacional de pesquisadores começam a desvendar um dos maiores mistérios genéticos da história.
Seu trabalho, conduzido em ambientes estéreis e climatizados através de múltiplos continentes, representa o ápice de décadas de pesquisa arqueológica e análise genética de ponta. As evidências que eles descobriram eram notáveis em seu escopo e implicações. Por meio de análise meticulosa de amostras de DNA antigo, modelagem computacional de genética populacional e comparação com bancos de dados genéticos modernos, eles conseguiram rastrear o legado genético da sobrevivência à peste com precisão sem precedentes. O que eles encontraram validaria as observações que curandeiros comunitários como Edmund haviam feito séculos antes, enquanto revelava conexões que ninguém poderia ter imaginado. Considere a análise arqueológica de 2023, que examinou restos mortais de 14 cemitérios de peste diferentes por toda a Europa. A equipe de pesquisa, liderada pela doutora Helena Silva do Instituto de Pesquisas Avançadas da USP, usou técnicas avançadas de sequenciamento para identificar variantes genéticas específicas em vítimas da peste versus sobreviventes. Suas descobertas, publicadas na revista Nature, forneceram a primeira prova definitiva de que certas mutações genéticas haviam realmente proporcionado vantagens significativas de sobrevivência durante a peste negra. A descoberta mais impressionante foi a velocidade rápida da evolução genética. Enquanto a biologia evolutiva tradicional sugeria que mudanças genéticas significativas requeriam milhares de anos, a peste havia desencadeado adaptações mensuráveis em apenas algumas gerações. A equipe da Dra. Santos calculou que algumas variantes genéticas haviam aumentado em frequência em até 40% em menos de 200 anos, uma das mudanças evolutivas mais rápidas já documentadas em populações humanas. Mas o verdadeiro avanço veio quando os pesquisadores começaram a conectar essas adaptações genéticas medievais aos padrões de saúde modernos. Imagine o Dr. Marcos Silva na Faculdade de Medicina da USP, cujo estudo de 2022 examinou os registros médicos de mais de 100 indivíduos de descendência europeia. Quando ele cruzou histórias familiares com marcadores genéticos associados à sobrevivência da peste, um padrão surpreendente emergiu. As mesmas variantes genéticas que haviam proporcionado proteção contra a Yersinia pestis, a bactéria da peste, estavam significativamente superrepresentadas em pacientes com condições autoimunes como artrite reumatoide, doença de Crohn e lúpus. A conexão era inconfundível. Os genes que haviam salvado ancestrais medievais estavam predispondo seus descendentes modernos a condições onde o sistema imunológico ataca os próprios tecidos do corpo. A pesquisa do Dr. Silva revelou que indivíduos carregando certos genes de resistência à peste eram até 3 vezes mais propensos a desenvolver condições autoimunes inflamatórias. As respostas imunológicas hiperativas que haviam sido tão eficazes contra infecções bacterianas agora estavam direcionando seu poder formidável contra tecidos humanos saudáveis. Era uma troca genética que havia levado 7 séculos para se revelar completamente. A pesquisa do microbioma forneceu outra peça crucial do quebra-cabeça. A doutora Sandra Martins, no Hospital das Clínicas, descobriu que os descendentes de sobreviventes da peste mostravam padrões distintivos de bactérias intestinais que refletiam as adaptações genéticas de seus ancestrais. As mesmas variações do sistema imunológico que haviam combatido patógenos medievais agora estavam criando respostas inflamatórias a elementos dietéticos modernos e fatores ambientais que seus ancestrais nunca haviam encontrado. Imagine a natureza colaborativa desta pesquisa, com cientistas em laboratórios ao redor do mundo compartilhando dados e descobertas através de redes digitais seguras. Equipes na Alemanha analisaram restos mortais de cemitérios antigos, enquanto colegas no Japão estudaram bancos de dados genéticos modernos. Pesquisadores na Austrália examinaram populações aborígenes para comparação, enquanto cientistas americanos investigaram os padrões de saúde de famílias com ancestralidade europeia medieval documentada. As evidências de diferentes grupos de pesquisa começaram a formar um panorama coerente. A equipe da Dra. Liz Teixeira, na Universidade de Coimbra, descobriu que variantes genéticas associadas à resistência à peste também estavam ligadas à cicatrização aprimorada de feridas e recuperação mais rápida de certos tipos de lesões. A pesquisa do Dr. Ahmed Silva, no Rio de Janeiro, revelou que populações com ancestralidade afro-brasileira mostraram padrões diferentes, mais relacionados, de adaptação genética a desafios históricos de doenças. Talvez a confirmação mais elegante tenha vindo de um estudo de 2023 liderado pelo Dr. Miguel Branco na Universidade do Porto. Sua equipe examinou registros médicos históricos de famílias irlandesas com ancestralidade documentada de sobreviventes da peste,
comparando-os à análise genética de seus descendentes modernos. A correlação entre vantagens de sobrevivência medieval e suscetibilidade autoimune moderna era tão forte que podia ser prevista com precisão notável, baseando-se apenas em registros históricos familiares. A pesquisa colaborativa revelou que isso não era simplesmente uma questão de predisposição genética. Fatores ambientais desempenharam um papel crucial em determinar se essas adaptações antigas se manifestariam como desafios de saúde. O trabalho revolucionário do Dr. Rafael Pereira na Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que indivíduos com genes de resistência à peste que viviam em ambientes similares aos de seus ancestrais com alta exposição a patógenos e intervenção médica limitada, na verdade, mostraram melhores resultados de saúde do que aqueles vivendo em ambientes modernos esterilizados. Esta descoberta levou ao que os pesquisadores denominaram expansão da hipótese da higiene, a ideia de que sistemas imunológicos adaptados para ambientes de alta ameaça poderiam, na verdade, se tornar problemáticos quando essas ameaças são removidas. A pesquisa da doutora Patrícia Gomes na Unicamp demonstrou que genes de resistência à peste estavam associados a condições autoimunes, principalmente em populações vivendo em países desenvolvidos, com programas extensivos de vacinação e uso de antibióticos. As equipes de pesquisa também descobriram evidências do que chamaram de sequências de reparo ancestrais. Imagine-as como a equipe de manutenção excessivamente zelosa do seu corpo, ainda seguindo instruções de manutenção escritas séculos atrás. Esses mecanismos genéticos pareciam projetados para ajudar o corpo a se recuperar dos tipos específicos de danos teciduais causados por doenças medievais. Imagine trabalhadores celulares que receberam seu treinamento durante a peste negra, ainda aparecendo para consertar problemas que não existem mais. Esses mesmos mecanismos, quando ativados por gatilhos inflamatórios modernos, poderiam fazer com que o sistema imunológico atacasse tecido saudável numa tentativa de reparar danos que na verdade não existiam. Imagine a empolgação nas comunidades de pesquisa, conforme essas descobertas começaram a remodelar o entendimento médico das doenças autoimunes. Os estudos de acompanhamento do Dr. Silva mostraram que tratamentos direcionados às vias inflamatórias, específicas associadas aos genes de resistência à peste, eram significativamente mais eficazes do que terapias convencionais. Pacientes cujos perfis genéticos indicavam ancestralidade de sobreviventes da peste responderam melhor a tratamentos que modulavam ao invés de suprimir suas respostas imunológicas hiperativas. As implicações se estenderam além do tratamento individual para estratégias de saúde populacional. A equipe da Dra. Santos desenvolveu protocolos de triagem genética que poderiam identificar indivíduos em risco para condições autoimunes com base em seu legado genético ancestral. Isso permitiu estratégias de intervenção precoce que poderiam prevenir ou minimizar o desenvolvimento de doenças inflamatórias. A pesquisa também revelou aspectos positivos do legado genético de resistência à peste. O trabalho da doutora Teixeira mostrou que essas variantes genéticas forneciam resistência aprimorada a certas doenças infecciosas modernas, incluindo algumas formas de pneumonia e até mesmo algumas infecções virais. As compensações genéticas não eram uniformemente negativas. Elas representavam adaptações complexas que forneciam tanto vantagens quanto vulnerabilidades dependendo do contexto ambiental. Mas talvez a descoberta mais profunda tenha vindo de entender que esses padrões genéticos representavam respostas evolutivas ativas, ao invés de mutações aleatórias. A análise comparativa da doutora Silva mostrou que adaptações genéticas similares tinham ocorrido em populações que enfrentaram desafios de doenças diferentes, mas igualmente severos, ao longo da história. O sistema imunológico humano havia repetidamente evoluído respostas rápidas a ameaças existenciais, criando legados genéticos que continuavam a influenciar resultados de saúde séculos depois. Conforme a pesquisa continuava a se desenvolver, equipes começaram a desenvolver abordagens de medicina personalizada que levavam em conta o legado genético ancestral. A clínica da Dra. Martins começou a oferecer protocolos de tratamento especificamente projetados para pacientes com marcadores genéticos de resistência à peste, alcançando resultados notavelmente melhores para condições autoimunes que anteriormente eram difíceis de gerenciar. Mas como essa notável história de detetive genético nos afeta hoje? Como esses mecanismos de sobrevivência antigos continuam a moldar nossas experiências diárias de saúde e doença? Conforme nos acomodamos num entendimento confortável de nossa herança genética, nos preparamos para explorar as implicações pessoais de carregar dentro de nossas células as memórias genéticas dos maiores desafios e triunfos de nossos ancestrais.
A evidência estava realmente escondida bem diante dos nossos olhos, aguardando que a ciência moderna desenvolvesse as ferramentas necessárias para decifrar as histórias genéticas escritas em nosso DNA. Mas conhecer nossa herança genética é apenas o começo. Compreender como viver com esses dons antigos em nosso mundo moderno requer uma sabedoria que conecta a sobrevivência medieval ao bem-estar contemporâneo. Esta ponte entre passado e presente torna-se surpreendentemente clara quando examinamos como nosso legado genético medieval se conecta à epidemia de doenças autoimunes de hoje. Imagine-se visitando uma clínica médica moderna em qualquer dia, e você encontrará uma realidade que teria sido inimaginável para nossos ancestrais sobreviventes da peste. Milhões de pessoas, cujos próprios sistemas imunológicos se tornaram seu maior desafio de saúde. Considere Sarah, uma executiva de marketing de 34 anos de Portland, que acorda todas as manhãs com articulações doloridas e inflamadas, sem causa aparente. Seu reumatologista diagnosticou artrite reumatoide, uma condição que faz com que seu sistema imunológico ataque o revestimento de suas articulações. O que nem Sarah nem seu médico entenderam inicialmente foi que sua árvore genealógica remonta a uma pequena vila inglesa onde seu ancestral sobreviveu à peste negra em 1848. As respostas imunológicas hiperativas que salvaram a vida de sua tataravó medieval agora fazem com que o corpo de Sarah declare guerra contra si mesmo. A história de Sarah não é única, é notavelmente comum. Em países desenvolvidos, doenças autoimunes agora afetam cerca de 8% da população, com taxas que aumentaram dramaticamente nos últimos 50 anos. Essas condições incluem artrite reumatoide, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, doença de Crohn, lúpus, psoríase e dezenas de outros distúrbios, onde o sistema imunológico ataca erroneamente tecidos saudáveis. Imagine James, um engenheiro de software de Minneapolis, cuja família sempre se orgulhou de sua saúde robusta e longevidade. Seu bisavô viveu até os 93 anos, seu avô até os 88, e seu pai, agora com 72 anos, ainda mantém um estilo de vida ativo que impressiona pessoas da sua idade. No entanto, James, com apenas 29 anos, luta contra problemas digestivos graves que seu gastroenterologista identificou como doença de Crohn. Seu sistema imunológico ataca o revestimento intestinal com a mesma ferocidade que os sistemas imunológicos de seus ancestrais usaram para combater patógenos mortais. A conexão genética torna-se ainda mais aparente quando examinamos padrões de agrupamento familiar. Imagine uma reunião de família onde histórias de ancestrais notáveis se tornam peças de um quebra-cabeça maior. A pesquisa da doutora Patrícia Gomes na Unicamp descobriu que condições autoimunes frequentemente aparecem em famílias com ascendência europeia documentada, particularmente aquelas cujas histórias familiares incluem longevidade incomum e resistência a doenças infecciosas. As próprias características que eram fontes de orgulho familiar, histórias da tataravó, que cuidou de metade da vila durante a pandemia de gripe, ou do tataravô que viveu até os 98 anos enquanto seus contemporâneos morreram, aos 60 agora servem como marcadores genéticos para a suscetibilidade autoimune. Considere Maria Santos, cuja avó portuguesa costumava contar histórias sobre a notável resistência de sua família à pandemia de influenza de 1918. Enquanto vizinhos adoeciam e muitos morriam, a tataravó de Maria não apenas sobreviveu, mas cuidou dos filhos de outras famílias que ficaram órfãos pela doença. Maria sempre se sentiu orgulhosa dessa resistência genética, até ser diagnosticada com lúpus aos 31 anos. As respostas agressivas de seu sistema imunológico, os mesmos mecanismos biológicos que protegeram seus ancestrais, agora atacavam sua pele, articulações e órgãos internos. A função dos genes inflamatórios que proporcionaram vantagens de sobrevivência tão cruciais nos ambientes ricos em patógenos de nossos ancestrais pode se tornar problemática em nosso mundo moderno e relativamente livre de doenças. A pesquisa do Dr. Rafael Pereira revelou que esses sistemas imunológicos hiperativos, privados dos constantes desafios infecciosos para os quais evoluíram para combater, às vezes começam a atacar fatores ambientais inofensivos ou até mesmo os próprios tecidos do corpo. Imagine a realidade diária de milhões de pessoas vivendo com esses legados genéticos. Considere Fernanda, uma professora de Campinas, cuja esclerose múltipla faz com que seu sistema imunológico ataque a cobertura protetora de suas fibras nervosas. As mesmas variantes genéticas que poderiam ter protegido seus ancestrais de complicações neurológicas de doenças infecciosas, agora fazem com que seu próprio sistema imunológico danifique seu sistema nervoso. Fernanda enfrenta fadiga, problemas de coordenação e desafios cognitivos que a obrigam a gerenciar cuidadosamente sua energia
e planejar suas atividades, considerando as crises sintomáticas imprevisíveis. A epidemia autoimune criou uma nova categoria de especialização médica: reumatologistas, gastroenterologistas, neurologistas e dermatologistas agora dedicam muito de sua prática ao gerenciamento de condições onde o próprio sistema imunológico do paciente é a principal ameaça. O tratamento geralmente envolve suprimir a função imunológica, um delicado equilíbrio entre reduzir a inflamação prejudicial e manter a capacidade do corpo de combater infecções reais. Mas compreender a base genética dessas condições abriu novos caminhos para tratamento e gerenciamento. A pesquisa do Dr. Marcos Silva na USP levou ao desenvolvimento de terapias direcionadas que trabalham com, em vez de contra, as respostas imunológicas hiperativas herdadas dos sobreviventes da peste. Em vez de suprimir amplamente a função imunológica, esses tratamentos visam redirecionar a atividade imunológica para longe de tecidos saudáveis, enquanto preservam a resistência aprimorada a patógenos que essas variantes genéticas proporcionam. A conexão com o histórico familiar frequentemente oferece tanto explicação quanto consolo para pacientes que enfrentam condições autoimunes. Maria Santos descobriu que compreender seu lúpus como parte de sua herança genética de ancestrais que sobreviveram a desafios extraordinários a ajudou a reformular sua relação com a doença. Em vez de ver sua condição como um fracasso pessoal ou infortúnio aleatório, ela começou a vê-la como evidência do notável legado de sobrevivência de sua família, um presente genético, que veio tanto com forças extraordinárias quanto com desafios modernos. James descobriu que sua doença de Crohn fazia parte de um padrão maior de sensibilidade digestiva em sua linhagem familiar. Sua tia-avó havia lutado com sintomas similares, mas os atribuía a estômago nervoso, enquanto seu primo vinha lidando com problemas inflamatórios intestinais há anos. Compreender a conexão genética permitiu que a família compartilhasse estratégias de tratamento e fornecesse apoio mútuo baseado em sua herança biológica compartilhada. A artrite reumatoide de Sarah a levou a pesquisar sua história familiar, onde descobriu relatos notáveis de ancestrais que haviam sobrevivido a múltiplas doenças epidêmicas que devastaram suas comunidades. Aprender sobre seu legado genético a ajudou a entender por que seu sistema imunológico era tão agressivo, e ela começou a trabalhar com seu reumatologista para desenvolver abordagens de tratamento que honrassem tanto suas forças quanto vulnerabilidades genéticas. A epidemia autoimune moderna representa mais do que apenas desafios individuais de saúde. Ela reflete a complexa relação entre evolução humana e mudança ambiental. As adaptações genéticas de nossos ancestrais eram perfeitamente adequadas aos seus ambientes ricos em patógenos. Mas essas mesmas adaptações podem se tornar problemáticas quando o contexto ambiental muda dramaticamente. A pesquisa da doutora Sandra Martins no Hospital das Clínicas mostrou que mudanças no estilo de vida podem influenciar significativamente como essas predisposições genéticas se manifestam. Pessoas com marcadores genéticos de resistência à peste, que mantêm exposição a diversos micro-organismos através de atividades como jardinagem, ter animais de estimação ou passar tempo em ambientes naturais, frequentemente mostram melhor regulação imunológica do que aquelas vivendo em ambientes mais estéreis. A hipótese da higiene, enriquecida pela compreensão de nosso legado genético, sugere que algum nível de estímulo ao sistema imunológico pode realmente ser necessário para o funcionamento adequado do sistema imune em pessoas portadoras dessas adaptações antigas. Isso não significa buscar infecções perigosas, mas sim manter o tipo de diversidade microbiana que permite que sistemas imunológicos hiperativos funcionem adequadamente. Compreender a herança genética pessoal tornou-se um componente importante do tratamento de doenças autoimunes. Muitos pacientes agora trabalham com seus profissionais de saúde para rastrear históricos médicos familiares e padrões genéticos, usando essas informações para guiar decisões de tratamento e mudanças no estilo de vida. O conhecimento de que suas condições derivam de presentes genéticos, em vez de fracassos pessoais, frequentemente fornece benefícios psicológicos que complementam o tratamento médico. O legado continua de maneiras inesperadas que se estendem muito além dos indivíduos diretamente afetados por condições autoimunes. Filhos de pais com essas variantes genéticas frequentemente demonstram resistência aumentada a doenças infecciosas, mesmo quando não desenvolvem condições autoimunes. As compensações genéticas que criaram desafios de saúde modernos também continuam a fornecer benefícios em contextos apropriados. À medida que começamos a entender as implicações pessoais de nossa herança genética,
Nos preparamos para explorar como esse conhecimento está remodelando abordagens à saúde, medicina e nossa compreensão da própria evolução humana. A epidemia autoimune não é apenas um desafio moderno de saúde, é uma janela para a notável jornada genética que trouxe nossa espécie através de suas maiores provações e continua a influenciar nossas vidas de maneiras tanto belas quanto complexas. Mas a história de nosso legado genético se estende muito além de desafios individuais de saúde, para abranger questões mais amplas sobre evolução humana, genética populacional e o futuro de nossa espécie em um mundo em rápida mudança. Este legado genético que herdamos cria uma das ironias mais fascinantes da história evolutiva humana. Imagine, se quiser, o vasto alcance da migração e adaptação humana, onde os próprios genes que permitiram que nossos ancestrais sobrevivessem às maiores catástrofes da história, agora criaram o maior experimento genético populacional que nossa espécie já vivenciou. Considere a velocidade notável dessa mudança evolutiva, onde a maioria das adaptações genéticas em populações humanas exigia dezenas de milhares de anos para se tornarem difundidas. Os genes de resistência à peste se espalharam por populações europeias em apenas alguns séculos. A pesquisa da Dra. Helena Silva no Instituto de Pesquisas Avançadas da USP calculou que isso representa o caso mais rápido documentado de evolução na história humana, uma transformação genética que ocorreu aproximadamente 100 vezes mais rápido do que escalas de tempo evolutivas típicas. As implicações se estendem muito além das fronteiras da Europa. À medida que populações portadoras dessas adaptações genéticas migraram para novos continentes, trouxeram consigo tanto resistência aumentada a doenças, quanto predisposição a condições autoimunes. Imagine o panorama genético da América do Norte, Austrália e outras regiões colonizadas por descendentes europeus, continentes inteiros, onde o legado genético da sobrevivência medieval agora influencia os padrões de saúde de milhões de pessoas. Mas talvez o aspecto mais impressionante desta herança genética seja como ela foi preservada e amplificada através do crescimento populacional e da migração. As famílias que carregavam genes de resistência à peste não apenas tinham maior probabilidade de sobreviver a doenças infecciosas, elas também tinham maior probabilidade de viver o suficiente para ter filhos e ver esses filhos atingirem a idade reprodutiva. Ao longo de gerações, isso criou uma poderosa pressão de seleção que aumentou a frequência dessas variantes genéticas na população. A modelagem demográfica da Dra. Carolina Santos demonstra que genes que conferem até mesmo vantagens modestas de sobrevivência durante períodos epidêmicos podem se tornar dominantes em populações afetadas em apenas 10 a 15 gerações. A elegância matemática desse processo revela como pressões ambientais podem rapidamente remodelar a composição genética de populações humanas inteiras. Considere a ironia presente nesta história de sucesso evolutivo. As adaptações genéticas que permitiram às populações europeias sobreviver e prosperar durante a era da exploração e colonização, permitindo-lhes estabelecer assentamentos bem-sucedidos em novos ambientes, resistir a doenças encontradas durante o comércio global e construir as sociedades complexas que eventualmente dominariam os assuntos globais, também criaram predisposições genéticas que só se tornariam aparentes séculos depois. Imagine a distribuição global de doenças autoimunes hoje, e você verá um padrão que espelha de perto as rotas históricas de migração das populações europeias, como migalhas genéticas deixadas pelas jornadas de nossos ancestrais. Países com as maiores taxas de esclerose múltipla, artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais são precisamente aqueles com as maiores porcentagens de populações de descendência europeia. Imagine rastrear essas trilhas genéticas invisíveis através de continentes. Das colinas ondulantes da Irlanda, onde as taxas de esclerose múltipla disparam, às cidades da Austrália, onde doenças inflamatórias intestinais se concentram, ao coração da América do Norte, onde a artrite reumatoide afeta milhões. Isso não é coincidência, é a consequência de longo prazo de adaptações genéticas que proporcionaram vantagens cruciais de sobrevivência em uma era, transformando-se em desafios de saúde em outra. A perspectiva evolutiva revela que esse fenômeno não é único aos sobreviventes da peste. A pesquisa comparativa do Dr. Ahmed Silva identificou padrões similares em populações que enfrentaram outros desafios históricos de doenças. As adaptações genéticas que protegeram populações mediterrâneas da malária, as variantes que ajudaram populações asiáticas a resistir à cólera, e as mutações que deram às populações africanas resistência à doença do sono, todas criaram seus próprios conjuntos de implicações modernas de saúde. Mas a escala do legado genético dos sobreviventes da peste é sem precedentes.
Estimativas sugerem que entre 30 e 40% das pessoas com ancestralidade europeia carregam pelo menos uma variante genética associada à resistência aprimorada à peste. Isso significa que centenas de milhões de pessoas no mundo todo herdaram algum grau das respostas imunológicas hiperativas que seus ancestrais desenvolveram para sobreviver à morte negra. A genética populacional torna-se ainda mais complexa quando consideramos a mistura genética entre diferentes grupos ancestrais. A pesquisa da Dr. Liz Teixeira na Universidade de Coimbra descobriu que indivíduos com ancestralidade mista europeia e não europeia frequentemente mostram padrões intermediários de função do sistema imunológico potencialmente, ganhando alguma da resistência a doenças infecciosas enquanto experimentam menos complicações autoimunes. Isso criou o que os pesquisadores chamam de efeitos de gradiente genético em populações modernas. Pessoas cuja ancestralidade inclui múltiplas regiões europeias frequentemente carregam combinações de diferentes variantes de resistência à peste, resultando em perfis complexos do sistema imunológico que podem ser difíceis de prever ou tratar. O legado genético não é uniforme e ele varia significativamente baseado em origens ancestrais específicas e os desafios históricos particulares que essas populações enfrentaram. Imagine as implicações para a medicina moderna e as políticas de saúde pública. Entender que doenças autoimunes têm componentes genéticos significativos ligados a vantagens ancestrais de sobrevivência muda como abordamos prevenção, tratamento e alocação de recursos. Em vez de ver essas condições como infortúnios aleatórios, podemos reconhecê-las como consequências previsíveis da história evolutiva humana. A pesquisa também revelou aspectos positivos desta herança genética, que vão além da resistência a doenças. Os estudos do Dr. Marco Silva descobriram que as variantes genéticas de resistência à peste estão associadas à cicatrização acelerada de feridas, recuperação mais rápida de certos tipos de lesões e maior resistência a algumas formas de câncer. A hiperatividade do sistema imunológico, que pode causar problemas autoimunes, também oferece vigilância reforçada para células anormais e mecanismos aprimorados de reparação tecidual. De uma perspectiva evolutiva, essas compensações genéticas representam adaptações bem-sucedidas aos ambientes de doenças que nossos ancestrais enfrentaram. Imagine, se puder, uma noite aconchegante junto à lareira, enquanto refletimos sobre esta verdade impressionante. Nossos corpos ainda carregam a memória genética dos tempos medievais, abrigando sistemas imunológicos moldados para um mundo que não existe mais. O fato de que eles criam desafios em ambientes modernos de baixos patógenos não diminui seu valor evolutivo, simplesmente reflete o ritmo rápido de mudança ambiental em relação à adaptação genética. As implicações para toda a população são impressionantes. A modelagem da Dra. Patrícia Gomes sugere que a prevalência de doenças autoimunes continuará a aumentar em nações desenvolvidas conforme fatores ambientais, exposição reduzida a patógenos, mudanças dietéticas, uso aumentado de antibióticos, continuam a interagir com predisposições genéticas de maneiras que promovem respostas inflamatórias. Mas esta perspectiva evolutiva também oferece esperança para gerenciar essas heranças genéticas de forma mais eficaz. Compreender os contextos ambientais nos quais esses genes evoluíram com sucesso permite que pesquisadores desenvolvam estratégias de tratamento e prevenção que trabalhem com, ao invés de contra, nossa herança genética. A ironia genética se estende a questões sobre o futuro da evolução humana. A seleção natural começará a favorecer variantes genéticas mais adaptadas aos ambientes modernos? Como a migração global e a mistura genética afetarão a distribuição dessas adaptações antigas? Intervenções médicas que permitem que pessoas com condições autoimunes vivam vidas saudáveis e produtivas afetarão a composição genética de longo prazo das populações humanas? A pesquisa do Dr. Miguel Branco na Universidade do Porto sugere que já estamos vendo sinais precoces de adaptação genética a ambientes modernos. Populações que viveram em ambientes urbanos de baixa exposição a patógenos por várias gerações mostram padrões ligeiramente diferentes de funcionamento do sistema imunológico em comparação a populações que migraram recentemente de ambientes com alta exposição a patógenos. A evolução genética humana mais acelerada da história registrada criou uma herança complexa que continua a moldar padrões de saúde humana em todo o mundo. Compreender esta herança oferece insights cruciais sobre a relação entre evolução humana e mudança ambiental, ao mesmo tempo que proporciona novas abordagens para gerenciar os desafios de saúde que derivam das extraordinárias estratégias de sobrevivência de nossos ancestrais. À medida que contemplamos as implicações desta herança genética,
Nos preparamos para explorar como compreender nossa história evolutiva pode orientar abordagens mais sábias à saúde, medicina e as escolhas que fazemos sobre como viver com os dons biológicos que nossos ancestrais nos deixaram. A amplitude da adaptação genética humana durante os desafios históricos de doenças representa uma das histórias de sucesso mais notáveis da evolução, mas também levanta questões profundas sobre como podemos honrar melhor tanto os dons quanto os desafios incorporados em nossa herança genética. À medida que entrelaçamos todos os fios desta história fascinante, uma compreensão profunda começa a emergir sobre a natureza da resistência humana e a herança complexa que nos conecta aos nossos ancestrais. Imagine-se sentado numa cadeira confortável, talvez perto de uma lareira acolhedora, enquanto exploramos o que este legado genético significa para as nossas vidas hoje e para o futuro da nossa espécie. A história que traçamos desde a sobrevivência, a peste medieval através da adaptação genética até aos desafios autoimunes modernos revela algo belo sobre a experiência humana. Somos todos testemunhas vivas da extraordinária resistência daqueles que vieram antes de nós. Cada variante genética que nos predispõe a condições autoimunes é também evidência de que os nossos antepassados possuíam a força biológica para sobreviver às maiores catástrofes da humanidade. Compreender esta herança genética muda a forma como podemos pensar sobre saúde, doença e a nossa relação com os nossos próprios corpos. Quando ela soube que a sua condição estava ligada a heranças genéticas que permitiram aos seus antepassados sobreviver à peste negra, toda a sua perspectiva mudou. Em vez de se sentir derrotada pelo seu diagnóstico, começou a ver o seu sistema imunológico hiperativo como evidência do notável legado de sobrevivência da sua família. Esta compreensão não minimiza os desafios reais que as condições autoimunes criam, mas fornece uma estrutura para abordar estes desafios com sabedoria, em vez de desespero. Os mesmos mecanismos genéticos que podem atacar tecido saudável em ambientes modernos foram outrora as ferramentas biológicas que permitiram a sobrevivência humana perante ameaças existenciais. Aprender a trabalhar com, em vez de contra, estas tendências herdadas abre novas possibilidades para a saúde e cura. A investigação da doutora Sandra Martins mostrou que pessoas que compreendem a sua herança genética frequentemente alcançam melhores resultados de saúde, em parte porque podem tomar decisões informadas sobre fatores de estilo de vida que influenciam como as suas predisposições genéticas se manifestam. Saber que carrega genes de resistência à peste pode orientar escolhas sobre exposição ambiental, dieta, gestão de estresse e cuidados médicos que ajudam a otimizar a função do sistema imunológico. Mas talvez a percepção mais profunda desta história de detetive genético seja o que revela sobre a natureza da própria adaptação humana. Não somos receptores passivos da herança genética. Somos participantes ativos na forma como essa herança se expressa nas nossas vidas. Os mesmos genes que criam suscetibilidade autoimune em ambientes modernos estéreis podem funcionar de forma bem diferente em contextos que fornecem desafios apropriados ao sistema imunológico. Imagine as implicações práticas desta compreensão. Pessoas com predisposições genéticas a condições autoimunes podem beneficiar de escolhas de estilo de vida que mantêm a diversidade microbiana, passar tempo em ambientes naturais, jardinagem, ter animais de estimação ou comer alimentos fermentados que apoiam bactérias intestinais saudáveis. Estas não são apenas possibilidades teóricas, representam abordagens emergentes à medicina preventiva, baseadas na compreensão da nossa herança evolutiva. A investigação também revelou que estresse, sono e bem-estar emocional influenciam significativamente como as predisposições genéticas se manifestam. Os estudos do Dr. Marcos Silva mostram que pessoas com variantes genéticas de resistência à peste que mantêm boa higiene do sono, gerem o estresse de forma eficaz e cultivam conexões sociais fortes, são menos propensas a desenvolver sintomas autoimunes severos, mesmo quando carregam combinações genéticas de alto risco. Isto sugere que a saúde ótima para pessoas que carregam este legado genético pode requerer abordagens que honrem tanto a compreensão médica moderna, quanto a sabedoria ancestral sobre viver em harmonia com a nossa natureza biológica. Os sistemas imunológicos que herdamos foram desenhados para funcionar em ambientes muito diferentes da vida urbana moderna. Mas podemos criar condições de estilo de vida que apoiem o seu funcionamento saudável. As implicações estendem-se além da saúde individual, para como pensamos sobre investigação médica e desenvolvimento de tratamentos. Compreender a base genética das condições autoimunes levou a terapias mais direcionadas e eficazes que trabalham com características herdadas do sistema imunológico, em vez de simplesmente as suprimir. Abordagens de medicina personalizada que levam em conta o legado genético ancestral
estão a mostrar promessa notável para tratar condições que outrora eram consideradas inevitavelmente progressivas. Considere o campo emergente da medicina evolutiva, que aplica a compreensão da história evolutiva humana aos desafios de saúde modernos. Esta abordagem reconhece que muitos problemas de saúde contemporâneos derivam de incompatibilidades entre a nossa biologia evoluída e ambientes modernos, em vez de falhas biológicas inerentes. O legado genético da sobrevivência à peste é apenas um exemplo de como percepções evolutivas podem transformar a compreensão médica e abordagens de tratamento. A história também revela algo profundo sobre a interconexão da experiência humana através do tempo. As variantes genéticas que fluem através dos nossos corpos hoje foram moldadas pelas experiências de antepassados que nunca conhecemos. Pessoas que enfrentaram desafios que mal conseguimos imaginar. As suas estratégias de sobrevivência, codificadas no ADN e transmitidas através de gerações, continuam a influenciar as nossas vidas diárias de formas tanto subtis quanto profundas. Esta conexão genética com o passado também nos liga ao futuro. As escolhas que fazemos sobre como viver com as nossas variantes genéticas herdadas influenciarão a saúde e bem-estar de gerações futuras. Compreender a nossa herança genética dá-nos a oportunidade de tomar decisões informadas que honrem tanto as nossas dádivas ancestrais quanto a nossa responsabilidade para com aqueles que virão depois de nós. Imagine a esperança que surge deste entendimento. Em vez de ver condições autoimunes como infortúnios aleatórios ou falhas pessoais, podemos reconhecê-las como consequências naturais de dons genéticos notáveis que foram essenciais para a sobrevivência humana. Esta perspectiva abre possibilidades para a cura que vão além do manejo de sintomas, para incluir uma aceitação e apreciação mais profundas da complexidade da nossa herança biológica. A pesquisa continua a evoluir, revelando novos aspectos de como nosso legado genético influencia os padrões de saúde modernos. Os cientistas estão descobrindo que variantes genéticas associadas à sobrevivência de doenças históricas afetam não apenas a função imunológica, mas também o metabolismo, respostas ao estresse, cicatrização de feridas e até mesmo habilidades cognitivas. Estamos apenas começando a entender o escopo completo de como as estratégias de sobrevivência dos nossos ancestrais continuam a moldar nossas vidas. À medida que este conhecimento se desenvolve, está criando oportunidades para abordagens mais personalizadas e eficazes para a saúde e medicina. Testes genéticos agora podem identificar variantes específicas associadas ao risco autoimune, permitindo estratégias de intervenção precoce que podem prevenir ou minimizar o desenvolvimento da doença. Recomendações de estilo de vida podem ser adaptadas para trabalhar em harmonia com, em vez de contra, as tendências genéticas herdadas. A história do nosso legado genético também oferece perspectivas sobre os desafios e oportunidades da vida moderna. Vivemos em uma era de abundância e segurança sem precedentes, mas nossos corpos carregam a memória genética de tempos quando a sobrevivência estava longe de ser garantida. Aprender a honrar tanto nossos dons ancestrais quanto nossas circunstâncias modernas requer sabedoria, paciência e autocompaixão. Entender esta herança genética pode transformar como abordamos, não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e espiritual. Reconhecer que carregamos dentro das nossas células a sabedoria genética de incontáveis gerações de sobreviventes pode fornecer força e resistência para enfrentar desafios contemporâneos. Somos produtos de uma cadeia ininterrupta de adaptação bem-sucedida que se estende através de toda a história humana. Enquanto nos preparamos para descansar e permitir que este entendimento se assente em nossa consciência, podemos apreciar a jornada notável que nos trouxe a este momento. Cada respiração que tomamos, cada batimento cardíaco que experimentamos, é tornado possível pelos dons genéticos de ancestrais que enfrentaram probabilidades impossíveis e de alguma forma encontraram forças para sobreviver e prosperar. O que isso significa para nós enquanto seguimos em frente em nossas próprias vidas? Como podemos honrar melhor a herança genética que nos conecta tanto ao nosso passado quanto ao nosso futuro? Enquanto nos entregamos a um repouso pacífico, carregamos conosco o conhecimento de que somos parte de algo muito maior e mais notável do que qualquer vida individual. Somos elos vivos na grande cadeia de resistência humana que persistiu através de cada desafio que nossa espécie enfrentou. O sintoma oculto que os sobreviventes da peste negra carregavam dentro de seus genes não era apenas suscetibilidade à doença autoimune, era a capacidade para resistência extraordinária, adaptação e sobrevivência que continua a fluir através de milhões de pessoas hoje.
Entender este legado nos dá tanto o conhecimento quanto a sabedoria para viver bem com os dons notáveis que nossos ancestrais nos deram. Esta noite, enquanto você se prepara para um sono pacífico, pode descansar na tranquilidade de saber que você é descendente de sobreviventes, carregando dentro das suas próprias células a prova genética da habilidade da humanidade de resistir, adaptar-se e triunfar sobre até mesmo os maiores desafios. Traçamos a jornada notável daquela artrite misteriosa, aquelas erupções inexplicáveis e aquela fadiga persistente, de volta à sua verdadeira origem, os sistemas imunológicos hiperativos que seus ancestrais desenvolveram para sobreviver à peste negra. Agora você entende por que 8% das pessoas em países desenvolvidos estão travando aquela guerra invisível dentro de seus corpos, e como isso se conecta diretamente à maior história de sobrevivência da humanidade. A história da sua herança genética não é uma de limitação, mas de possibilidade, não de fraqueza, mas de força refinada através de incontáveis gerações de sobrevivência bem-sucedida. Seus ancestrais enfrentaram o inimaginável e prevaleceram. Seus dons vivem em você, criando tanto oportunidades quanto responsabilidades que o conectam à grande história humana de resistência, adaptação e esperança. Enquanto reflete sobre esta jornada que compartilhamos, considere como este conhecimento pode mudar seu relacionamento com seu próprio corpo e saúde. Talvez você veja quaisquer desafios autoimunes não como falhas pessoais, mas como evidência do legado notável de sobrevivência da sua família. Talvez você faça escolhas de estilo de vida que honrem tanto seus dons genéticos, quanto o entendimento moderno do equilíbrio do sistema imunológico. Enquanto se entrega ao repouso, você carrega dentro de si a sabedoria genética de incontáveis gerações, que garantiram que você pudesse existir, prosperar e contribuir com seu próprio capítulo único para a história contínua de sobrevivência e florescimento humanos. Durma bem, sabendo que você é tanto o produto quanto a continuação de uma das maiores histórias de sucesso da evolução. Você descobriu as conexões ocultas que ligam a sobrevivência medieval à saúde moderna, entendendo como a evolução genética mais rápida na história humana criou tanto dons extraordinários quanto desafios inesperados. O legado genético que flui através das suas veias esta noite não é um fardo a carregar, mas um dom a valorizar, entender e usar sabiamente enquanto escreve seu próprio capítulo na história notável de resistência humana, que começou muito antes de você nascer e continuará muito depois de você partir. Bons sonhos, querido ouvinte, e lembre-se de que dentro de você vive a memória genética de cada desafio que seus ancestrais superaram, cada adaptação que conquistaram, e cada momento de coragem que garantiu que você pudesse estar aqui esta noite, seguro e protegido, carregando seus dons para um futuro desconhecido, mas cheio de esperança. Você veio buscando respostas sobre sintomas misteriosos de saúde, e está partindo com insights profundos sobre o legado genético que conecta todos nós à maior história de sobrevivência já contada. Essa artrite, essas erupções cutâneas, essa fadiga, elas não são mais mistérios, mas janelas para a jornada extraordinária que trouxe você até aqui. Boa noite e bons sonhos.